A vida cristã não começa com todas as respostas no papel. Ela começa com um chamado. E geralmente esse chamado vem acompanhado de incertezas, de desconforto e de muitas mudanças. Foi assim com Abraão e costuma ser assim com a gente também. No início de 2014, eu estava me preparando para vir para o seminário e estava tudo certo para eu não vir para São Paulo. Tenho aqui o presbítero Wellington ali atrás, que sabe bem essa história. Eu iria destinado ao seminário de Campinas e faltando 2 dias para a minha mudança, o Senhor decidiu me trazer para São Paulo, através de uma decisão do presbitério, uma decisão muito sábia, na verdade, naquele momento. E tudo isso, essa mudança me deixou com bastante incerteza. Já estava tudo certo, todas as expectativas, tudo que eu ia fazer em Campinas. Como é que eu vou para São Paulo? Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou dormir? Porque faltam 2 dias para me mudar. Mas louvado seja Deus, que tomou conta de todas as coisas. Tomou conta de todas as coisas. E Ele faz isso conosco, meus irmãos. Não é só no caso de quem vai se tornar pastor. O Senhor nos chama e Ele providencia todas as coisas. Por mais que a gente não entenda naquele momento esse chamado que Ele nos deu. A Abraão, Deus chega para ele e diz: sai da tua terra, sai da tua família, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Cá entre nós parece muito pouco prático, né? Sem mapa, sem destino definido, sem cronograma. Mas é assim que Deus começa grandes histórias, convidando a gente a confiar antes de entender. Abraão é chamado para sair e ele vai. Então, a partir desse momento, começa a sua jornada, que é marcada por 2 coisas. Como nós colocamos aqui no vídeo, tendas e altares. Tendas, porque a vida com Deus é uma caminhada e não uma instalação definitiva. Altares, porque ao longo dessa jornada, Deus se revela e a gente aprende a responder a Ele com fé, com adoração e com entrega. Hoje então, nós estamos começando essa nova série de mensagens chamada Entre Tendas e Altares. E nessa primeira mensagem, o meu objetivo é fazer uma introdução à jornada de Abraão, aquele que é conhecido como o pai da fé e também ao chamado de todo cristão. O nosso objetivo ao longo das próximas semanas, ao longo do mês de agosto, é caminhar com a história de Abraão e descobrir como é que Deus vai moldando os seus filhos ao longo da nossa caminhada também. Não é uma jornada linear, não é perfeita, mas é marcada pela presença de Deus, é marcada pelas suas promessas, pelas nossas lutas, mas também pela nossa transformação. Vamos olhar então para o começo dessa história de Abraão e ver o que ela tem a nos ensinar hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, o texto vai passar para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você abra, confira, volte a ela algumas vezes ao longo da mensagem. E que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Gênesis 12, versículos 1 a 9, a palavra do Senhor diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra.
Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe, sempre para o sul daquele território. Agora que nós lemos esse texto, vale a pena lembrarmos que a história de Abraão se estende por uma boa parte do livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 25. E isso já nos coloca diante de um grande desafio, de uma boa oportunidade, que é, ao longo do mês de agosto, lermos esses capítulos do livro de Gênesis, né? Você pode se comprometer aí para lê-los ao longo da semana, porque tenho certeza que vai ser uma forma muito rica de acompanhar essa série com mais profundidade, de fazer conexões mais rápidas e perceber alguns detalhes que nem sempre a gente consegue tratar aqui no púlpito. Esse trecho que nós acabamos de ler, meus irmãos, Gênesis 12, versículos 1 a 9, é um dos textos chaves para nós entendermos não só a história de Abraão, mas todo o desenrolar da revelação bíblica. Aqui está o ponto de partida para algo muito maior. Essa promessa que Deus faz a Abraão de torná-lo uma grande nação, de abençoá-lo, de engrandecer o seu nome e, acima de tudo, de abençoar todas as famílias da terra através dele, não é apenas sobre Abraão. É uma promessa que, na verdade, atravessa o Antigo Testamento e vai até o Novo, se cumprindo plenamente em Cristo Jesus. Essa aliança que começa aqui, que começa a ser moldada aqui, ela vai sendo reafirmada em diversos momentos da história de Abraão. Depois você vai ler, provavelmente nós vamos trabalhar aqui em alguns sermões, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 22. Deus vai reforçando essa aliança e deixando ela mais clara, digamos assim. O que Deus está fazendo com Abraão é inaugurar, de certa forma, uma nova etapa no seu plano de redenção. E tudo começa aqui, com esse chamado para que ele saia da sua terra. Uma promessa que Deus faz cheia de esperança e também através da resposta de Abraão, que mesmo sem saber de todos os detalhes, escolhe confiar e obedecer. Antes de nós tirarmos as lições desse texto para a nossa vida hoje, eu quero trazer com vocês 5 pontos rápidos para nós entendermos algumas coisas que estão por trás desse texto. O primeiro deles é que é muito importante, meus irmãos, que a gente tenha plena certeza de que Abraão foi um personagem histórico. Pastor, óbvio que foi histórico, a Bíblia está falando. Tá, mas e se eu falar para você que fora da Bíblia não temos prova nenhuma de que Abraão existiu? Como é que eu falo para alguém que não confia na Bíblia que Abraão foi um personagem histórico, que ele realmente existiu? Vejam, embora a gente não tenha registros extrabíblicos sobre a existência, de Abraão, o que a Bíblia diz sobre ele e sobre o seu contexto histórico bate muito bem com os que os arqueólogos e os historiadores já descobriram sobre o contexto do 2º milênio antes de Cristo. Esse foi mais ou menos o período em que Abraão viveu, tá? Ano 2000 antes de Cristo. Por exemplo, meus irmãos, nomes tão comuns para a gente: Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, eram nomes extremamente comuns. Há vários registros arqueológicos falando, de pessoas que eram chamadas assim também. Então, eram nomes muito comuns para aquela época, para aquela região. A migração também que Abraão faz de Ur dos Caldeus, subindo para Harã e depois indo um pouquinho mais para Canaã, ela segue também rotas migratórias muito conhecidas daquela época. O estilo de vida que Abraão levava, um estilo de vida nômade, o uso de tendas, domesticando camelos, as alianças políticas que os reis da Mesopotâmia faziam, tem aqui algumas histórias sobre isso. Tudo isso faz parte do cenário político e histórico daquela época. Além disso,
se você se lembra da história de Abraão, tem alguns detalhes, né? Alguns códigos, algumas leis, alguns costumes que são descritos aqui, que são muito parecidos com outros códigos de leis daquela época. Se você é historiador, se você é da área do direito, você provavelmente já ouviu falar do Código de Hammurabi, do Código de Nuzi, do Código de Mari, né? Que são leis que foram encontradas que datam de mais de quase 4.000 anos antes de Cristo. Então, o contexto de Abraão é um contexto em que essas leis eram aplicadas, né? Principalmente quando a gente fala sobre a questão de herança, né? Quem deve ser o herdeiro legítimo, o que você deve fazer se você não tiver filhos. Então, todos esses costumes que parecem estranhos a nós e que muitas vezes são contrários à lei de Moisés, eles estavam arraigados nos costumes daquela época. A gente tem isso registrado extrabiblicamente, né? Isso nos ajuda a concluir, meus irmãos, que a história de Abraão não foi uma história inventada por alguém para te levar a crer num mito de criação, para explicar de alguma forma como é que as coisas aconteceram. Não, Abraão existiu e todas as dicas bíblicas, né, nos levam a ter cada vez mais certeza dessa existência. Mais ainda, queridos, a forma como Abraão é descrito aqui pela Bíblia é muito diferente da forma como outros personagens fundadores aparecem nas religiões antigas. Abraão não é idealizado. Claro, a gente tem muitos elogios a Abraão, ele é o pai da fé, mas a Bíblia em nenhum momento esconde os seus problemas. Ele erra, ele toma decisões extremamente questionáveis, faz coisas que mais tarde, como eu disse, seriam proibidas pela lei de Moisés. Isso nos mostra que a sua história não foi criada, né, para se encaixar numa teologia posterior. É uma realidade, é uma história crua, real, autêntica. E o mais importante, o Novo Testamento trata Abraão como uma pessoa que existiu. Jesus fala de Abraão. Paulo usa Abraão como exemplo de fé. Pedro também. O autor aos Hebreus gasta uma boa parte da galeria da fé, né? Hebreus capítulo 11, falando sobre Abraão. Então, queridos, se Abraão não existiu, a base que nós temos da promessa do Messias, a base que nós temos para a nossa fé, a base que nós temos para fazermos toda essa profissão de fé e batismo aqui, cai por terra. Fica à toa, vira vazia. Mas se ele existiu e nós temos bons motivos para crer que existiu, então essa promessa que Deus fez a ele continua firme. Ela foi cumprida em Cristo e continua acessível para todos nós. Em segundo lugar, é muito importante que você olhe a posição em que esse texto está aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. E antes do capítulo 12 vem o capítulo 11. Qual que é a história contada no capítulo 11? A Torre de Babel. Isso não está aí por acaso. Existe, meus irmãos, um contraste claro sendo colocado aqui por Moisés, pelo autor de Gênesis, entre o que os homens tentaram fazer por conta própria ali em Babel e o que Deus começa a fazer pela sua graça na vida de Abraão. Lá em Babel, os homens estavam determinados a construir uma torre para tocar os céus e fazer um nome para si mesmos. Eles queriam estabilidade, fama, sucesso, controle. Mas o plano de Deus, desde o início da história, era outro. Era que a humanidade se espalhasse, enchesse a terra, refletisse a sua glória por onde quer que fossem. O projeto de Babel representa a tentativa humana de alcançar as bênçãos sem o Deus da bênção. De garantir segurança, estabilidade, sucesso por força própria. Você se lembra do resultado? Confusão, dispersão, quebra de comunhão. Com Abraão, Deus age na direção oposta. Não é Abraão que vai a Deus. É Deus que vem a Abraão fazendo o seu chamado.
Em vez de um povo se concentrando, nós temos um homem chamado a sair, a se espalhar. Em vez de um homem tentando tornar o seu nome famoso, fazendo o seu nome, um nome para si, é Deus quem promete: eu farei de você uma grande nação, eu tornarei famoso o seu nome. O que nós temos aqui então, meus irmãos, é uma resposta divina à arrogância de Babel. Deus não abandona esse mundo aqui que foi espalhado obrigatoriamente, mas Ele dá continuidade ao seu plano de redenção, não mais com um império, mas com uma promessa feita a um único homem que teria que confiar e obedecer, sem saber de antemão o que haveria de vir, o que viria pela frente. Em terceiro lugar, talvez uma das palavras que mais nos chamem a atenção nesse texto, tanto pela repetição dela, quanto pela profundidade, pelo peso que ela carrega, seja a palavra bênção. Deus promete abençoar Abraão, tornar o seu nome uma bênção, por meio dele abençoar outras famílias, todas as famílias da terra. Essa repetição aqui, meus irmãos, não é decorativa. Ela é o coração, o centro, o foco do que está acontecendo aqui. O que significa abençoar? Na Bíblia, abençoar alguém não é apenas você desejar que ela tenha saúde, ou desejar que ela seja feliz, ou desejar que ela tenha prosperidade. Bênção na Bíblia é a é a presença ativa de Deus, promovendo vida, justiça, ordem e paz. Bênção é a presença ativa de Deus na sua vida, promovendo vida, justiça, ordem e paz. Ser abençoado é experimentar a intervenção divina que restaura, que protege, que te faz frutificar e que redireciona a existência conforme os propósitos do Criador. E quando Deus diz que em Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas, Ele está desde já revelando um propósito missionário no chamado de Abraão. Abraão não é apenas um receptor da bênção. Ele é chamado para ser um canal. A bênção que ele recebe não é para ser estocada, mas é para ser compartilhada. Ela vai muito além da vida pessoal de Abraão, da sua família. Ela tem um alcance global. E isso já começa a acontecer na própria história de Abraão. Mais para frente você vai ver Gênesis capítulo 14, quando ele age com justiça para libertar os seus aliados amorreus. Gênesis 12, também Gênesis 20, Deus vai intervir na história para proteger Sara, mesmo quando Abraão falha. No capítulo 21 também, Abraão faz uma aliança com Abimeleque, trazendo segurança, prosperidade para os envolvidos ali. Ou seja, essa bênção que repousa sobre Abraão já começa a transformar o mundo ao seu redor. Em quarto lugar, além da palavra bênção, uma outra palavra muito importante para esse texto não está nele, mas ela está subentendida aqui, que é a palavra aliança. Embora essa palavra não apareça no texto, Gênesis 12 já apresenta os elementos centrais dessa relação especial entre Deus e Abraão. Como eu disse, vai ser aprofundado mais para frente, capítulos 15, 17, 22. Mas aqui ela já está de forma bem condensada. Aliança, meus irmãos, é um compromisso solene que Deus estabelece com os seres humanos, fundamentado na graça e confirmado pelas suas promessas. Mais do que um contrato, é uma relação de fidelidade, onde Deus se compromete com o bem do outro, mesmo que isso custe algo ao próprio Deus. Nas alianças bíblicas, de maneira geral, nós podemos ver que Deus é quem inicia, Deus é quem sustenta, Deus é quem garante. Ele se compromete a cumprir as suas promessas e convida a parte humana a viver em resposta com fé, com obediência e com confiança. Mas é sempre Deus quem toma essa iniciativa. E o que nós vemos aqui é exatamente isso. É uma aliança incondicional e eterna. Incondicional porque não tem nada
em Abraão que o torne digno, que faça, olha, foi por isso que Deus escolheu Abraão. Ela não depende, essa aliança é incondicional porque não depende dos méritos dele. Deus não o escolheu porque ele era melhor do que os outros, mais rico do que os outros, mais santo ou mais preparado. Pelo contrário, se você ler Josué 24, lá vai dizer que Abraão, antes de sair de Ur dos Caldeus, era idólatra. Ele adorava a vários deuses da sua terra junto com a sua família. E mesmo assim, Deus o escolhe. Em Deuteronômio 7, versículo 8, o próprio Deus vai reforçar que escolheu Abraão por amor. Deus escolheu Abraão por graça, por fidelidade à sua própria aliança. A fidelidade de Abraão, né, a maneira como ele responde, de alguma forma vai sim influenciar esse desenrolar da promessa, mas a garantia de que a promessa será cumprida está não em Abraão e não na maneira como ele obedece, mas sim na palavra de Deus, que é fiel, que não falha. Esse é o coração da aliança. Deus se compromete com um povo que não merece para cumprir um plano que abençoa o mundo inteiro. E tudo isso por pura graça. E por fim, repare como Abraão responde ao chamado de Deus. Versículos 7 e 8, o texto diz que Abraão saiu da sua terra, foi em direção à terra de Canaã. Quando chegou ali, ele construiu altares. Primeiro, ao lado do carvalho de Moré, algo muito incomum, tá? Para a sua época, não era comum construírem altares perto de árvores, tá? Mas ele construiu ali ao lado do carvalho de Moré. Depois, quando ele segue para a região entre Betel e Ai, ele repete esse gesto, ele edifica, ele constrói um altar ao Senhor. Os altares no mundo antigo eram muito mais do que lugares que as pessoas usavam para sacrificar animais. Cada altar, na verdade, representava um momento significativo de encontro com uma divindade. No caso de Abraão e de tantos outros personagens do Antigo Testamento que edificam altares ao Senhor, cada altar era um sinal, era uma maneira deles dizerem que eles experimentaram a graça divina, que eles tomaram decisões importantes, ou que uma maneira de reconhecer a presença de Deus na vida deles, a fidelidade de Deus na vida deles. Cada altar é um ponto da lembrança da ação de Deus e não do sucesso humano. Com essas questões em mente, eu quero trazer então 3 aplicações para nós hoje, à luz de como o Novo Testamento fala sobre a história do chamado de Abraão. Tá? Como o Novo Testamento interpreta a história do chamado de Abraão. Em primeiro lugar, meus irmãos, nossa primeira aplicação, ela é retirada lá do texto que nós lemos no início desse culto, Gálatas capítulo 3. Ali, Paulo escreve que quando Deus diz que abençoará, né, que muitas nações da terra em ti serão benditas todas as famílias da terra, Paulo diz que Deus está pré-anunciando o evangelho a Abraão. Ou seja, nessa promessa de Gênesis 12, de alguma forma, Deus está falando que vai vir um Messias. De alguma forma, Deus está falando que esse Messias vai ser o nosso Salvador. E que através da sua ação, Ele vai abençoar todos os povos da terra. Paulo deixa claro, né, que essa bênção prometida encontra o seu cumprimento último em Jesus Cristo, que é o descendente, né, de Abraão. Em Jesus, essa bênção de Deus se amplia, ela alcança todos os povos, não apenas os descendentes físicos de Abraão, mas todos os que compartilham a sua fé. Eu sei que nós já falamos aqui
Fizemos a comparação entre Gênesis 12 e Gênesis 11, a Torre de Babel. Mas eu quero que você preste atenção, porque há uma comparação até um pouco mais profunda que a gente pode fazer, quando a gente nota que essas promessas que Deus faz aqui, elas são muito mais do que promessas pessoais. Elas são, na verdade, uma resposta direta às maldições que acontecem lá em Gênesis 3. Você se lembra o que acontece em Gênesis 3? Adão e Eva comem do fruto proibido. A humanidade cai, a serpente os engana, esse casal desobedece, e então Deus pronuncia juízo sobre eles. Tudo aquilo, dor, frustração, morte, separação, agora em Gênesis 12 é confrontado com a promessa de vida, de futuro, de bênçãos, de restauração. Onde o pecado entrou e espalhou maldição, Deus agora age com graça e começa uma nova história com um homem que decide obedecer. Vejam, meus irmãos, como as coisas elas se encaixam e se contrastam ao mesmo tempo. Porque Deus promete a Abraão descendência, terra e bênção. Exatamente os 3 pontos onde a queda deixou as suas cicatrizes. A descendência que Deus promete a Abraão retoma a promessa que ele fez a Eva, de que através da semente da mulher, através da descendência da mulher, ele levantaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. E aqui vale lembrar como Paulo trata esse texto, se lembram? Paulo vai dizer assim, Paulo vai notar, algo muito precioso. No hebraico, essa palavra descendência, a mesma palavra para semente, ela pode ser lida tanto como plural, como singular. Então, Deus pode estar se referindo a várias pessoas, aos descendentes da carne de Abraão, ou a um descendente. E Paulo vai dizer exatamente isso. Paulo vai dizer que quando Deus promete que através do descendente de Abraão ele vai abençoar as famílias da terra, ele não está falando de muitas pessoas, mas ele está falando de uma pessoa escolhida, que nasceria da linhagem de Abraão, que resgataria o seu povo dos seus pecados, e então abençoaria todos os povos da terra. Jesus Cristo é a semente, é o descendente prometido que vence a serpente e que traz salvação. Quando Deus promete terra, essa terra que ele promete a Abraão também aponta para um novo Éden. Aliás, olha que interessante, meus irmãos, não sei se você já notou esse detalhe na história de Adão e Eva, que quando Adão e Eva são expulsos do jardim, eles são expulsos e são obrigados a ir para o leste do Éden. Quando Deus chama Abraão para voltar para o oeste. Isso é uma maneira, digamos assim, simbólica de falar que a humanidade está retornando aos caminhos de Deus, à presença de Deus. E a bênção prometida a todas as famílias da terra é o oposto da maldição que veio sobre toda a criação. Em Cristo, o descendente de Abraão, essa bênção se espalha, ela alcança povos, nações, culturas, gerações. O que começou então como uma tragédia em Gênesis 3, Deus continua prometendo reverter a partir de Gênesis 12. E esse movimento de restauração, queridos, continua até hoje. Quem é alcançado pela graça de Deus é chamado a continuar a transmitir essa graça para as pessoas que conhecem. Ser povo de Deus é essencialmente ser um povo da bênção, não como um privilégio individual, olha como nós somos abençoados, mas como uma vocação missionária. Nós somos abençoados para abençoar. Lembra o Salmo 67? Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão.
Essa é uma vocação missionária. A graça que nos chamou, ela também nos envia. A fé que nos justificou, ela também nos comissiona. O evangelho que nós recebemos não termina em nós. Ele flui através de nós, como fluiu através de Abraão, principalmente através de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Abraão é chamado no Novo Testamento de o pai da fé. O pai de todos os que creem. É o que Paulo afirma, por exemplo, em Romanos capítulo 4. E isso tem um peso muito tremendo, meus irmãos, porque na época de Abraão, no mundo antigo, a identidade de uma pessoa estava profundamente enraizada na casa da sua família, na casa do seu pai. Era ali que ele encontrava proteção, herança, futuro, encontrava o seu nome. Quando o chefe da casa morria, o filho mais velho, então recebia uma incumbência. Ele tinha que assumir não só as posses, mas também o legado, as responsabilidades. Terra, descendência e bênção eram os pilares da existência. E o que Deus faz com Abraão? Coloca tudo isso em xeque. Ele o chama a deixar tudo isso para trás, a casa, a terra, a segurança, e confiar plenamente numa promessa divina. Abraão entrega nas mãos de Deus a sua sobrevivência, o seu nome, o seu futuro, e diz: eis-me aqui. Essa confiança, meus irmãos, não foi simples, tá? Não foi simples. Quando nós lemos na história de Abraão, Gênesis 12 a 25, nós vemos uma história marcada pela tensão entre a promessa e os obstáculos. Deus promete descendência, mas temos um problema. A esposa de Abraão, Sara, era estéril. Deus promete terra. Aqui, o texto já informa que a terra estava ocupada pelos cananeus. Deus promete bênção, mas ao longo da história surgem conflitos, fome, mentiras, desvios. Abraão é apresentado como alguém que oscila. Ele vacila quando vai lá para o Egito, expõe Sara ao perigo, tenta resolver com as próprias mãos, depois resolve ter um filho com Agar. Então, nesse sentido, Abraão pode ser sim um anti-exemplo para nós. Mas ao mesmo tempo, ele também é um exemplo belíssimo, porque mesmo errando, ao longo do seu caminho, ele continua construindo altares. Ele continua reconhecendo que a sua vida está sendo moldada, trabalhada por Deus. Mesmo falhando, ele continua se voltando para Deus, e a sua fé amadurece no meio da luta, da dúvida, da espera. A Bíblia não esconde a sua humanidade, e talvez justamente por isso ele pode ser chamado de o pai da fé. Em Romanos 4, Paulo diz que Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé. Gálatas 3 também, que nós lemos, também fala isso. Não foi pela sua performance impecável, mas pela confiança num Deus que chama à existência o que não existe. E por isso ele é pai não só dos judeus, mas de todos aqueles que creem. É por isso que neste domingo, quando nós testemunhamos pessoas se rendendo a Cristo, professando a sua fé, sendo batizadas, nós estamos vendo justamente o cumprimento da promessa feita a Abraão. Vocês que foram batizados, professaram a sua fé, são a prova viva de que a bênção sobre Abraão está alcançando os confins da terra. A família da fé está crescendo, não por mérito, mas por graça. Não por força humana, mas por confiança no que Deus promete e cumpre. E por fim, meus irmãos, nós não podemos esquecer também do que Deus, através do autor aos Hebreus, vai nos ensinar. Hebreus capítulo 11, a galeria da fé. O autor aos Hebreus diz lá que Abraão obedeceu sem saber para onde ia, viveu como estrangeiro, morou em tendas, e aí ele diz uma frase muito bonita. Ele diz: porque ele esperava
pela cidade que tem fundamentos e cujo arquiteto e construtor é Deus. Olha só, isso nos mostra que a promessa que Deus faz a Abraão, de alguma forma o autor aos Hebreus sabia disso. Abraão entendia que a promessa de Deus sobre ele não se limitava a um pedaço de terra lá no Oriente Médio. Havia algo maior em vista. Abraão não viu o cumprimento final da promessa, mas ele viveu pela fé com os olhos, sabe onde? Na Canaã celestial. E nós também somos chamados a viver assim, meus irmãos. Talvez não necessariamente mais entre tendas e altares, mas entre casas e igrejas, entre os compromissos do cotidiano e os momentos de culto, entre os desafios da vida e os sinais da presença de Deus. A Bíblia nos chama, através da história de Abraão, a lembrarmos que neste mundo nós somos peregrinos. Nós estamos a caminho, ainda não chegamos. A promessa do descendente já se cumpriu, Cristo veio, a bênção já veio, já nos alcançou, mas a terra prometida ainda está por vir. A nova Jerusalém, a Canaã definitiva, o descanso eterno, a herança que está reservada para nós nos céus, como diz Pedro, em Cristo Jesus. E é por isso que nós não desanimamos, queridos. Nós não nos acomodamos neste mundo. Não vivemos como quem já chegou, mas como quem ainda caminha, com esperança, com fé, com os olhos fixos na promessa. Porque se Deus foi fiel com Abraão, Ele também será fiel conosco. E aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Enquanto nós caminhamos, Deus nos sustenta. E o próprio Deus sabe que essa jornada é muito longa. E é por isso que Ele nos dá, meus irmãos, aqui e agora, um sinal visível da sua graça invisível. A ceia do Senhor é como um oásis no deserto da nossa vida. Um alimento que nos fortalece no caminho. Um lembrete de que não estamos sós. Ao partilhar do pão e do cálice, nós proclamamos que pertencemos a Cristo, o verdadeiro descendente prometido, e reafirmamos a nossa esperança nessa cidade eterna que Ele foi preparar para nós. Então, participemos desse momento com fé, com gratidão, com reverência e alegria, porque é o próprio Senhor que nos convida, e Ele mesmo é o nosso sustento, até que a promessa se cumpra por completo. Amém? Deus nos abençoe.